Então, pessoal, vamos começar. Deixa eu saber se tem alguma mensagem. Ok. Não tenho mais nenhuma mensagem, mais nada, então. Hoje eu vou ter que falar um pouquinho mais baixo, porque minha garganta ela já pediu um pouquinho de arrego. Então, sempre que eu parar para perguntar se tem alguma dúvida, tentem me lembrar de beber água, porque isso vai me ajudar bastante. Peraí, eu vou pegar só meu negocinho aqui. Essa aula de hoje, ela é bastante... Ela é muito menos teórica do que as outras foram. Então, a gente vai fazer muito mais exercício nessa do que a gente fez nas outras, tá? Então, se preparem, peguem o caderninho aí e vamos nessa. Galerinha. Então, como a gente viu antes, a gente está começando o nosso estudo de dinâmica. Nossa última aula, né? A gente falou sobre o que é vetor e o que é uma grandeza vetorial. E uma das principais grandezas vetoriais é a força. E é sobre isso que a gente vai começar a estudar agora. A força é uma das causas do movimento, entendeu? E é exatamente sobre isso que a dinâmica estuda, que a dinâmica fala sobre os motivos do movimento. Então, quando a gente estuda força, faz sentido. O principal pensador que falou sobre isso foi Isaac Newton, né? Vocês devem conhecer. E a gente tem as chamadas 3 leis de Newton, que são as leis mais importantes, assim, quando a gente fala de dinâmica. Então, é bem importante a gente saber todas elas, as formulazinhas que regem cada uma delas, então, e exemplos também sobre cada uma. Então, eu já vou começar a falar sobre isso agora. A primeira lei de Newton, ela é chamada lei da inércia, que diz o seguinte: todo corpo que está em movimento ou repouso tende a permanecer nesse estado, a menos que forças externas sejam aplicadas sobre ele. Lembrando que isso aqui sempre se refere, né, em todas as leis de Newton, ele sempre vai se referir a um ambiente sem atrito e sem resistência do ar. Então, na Lua, por exemplo, a gente vai conseguir provar as 3 leis de Newton. Tá? Já na Terra a gente já vai ter alguns empecilhos, mas que se desconsiderados a gente consegue provar que isso aqui é verdade. Então, a primeira lei de Newton, né, a gente chama de inércia, e da inércia, em que a gente diz o seguinte, que Fzão, Rzinho, é igual a zero. Ou seja, botei um O, é igual a zero. Ou seja, se eu não tenho nada acontecendo naquele corpo, se eu tenho alguma coisa acontecendo naquele corpo, só aquela coisa vai acontecer naquele corpo até que outra força seja colocada sobre ela, sobre aquele corpo, né? Então, um exemplo clássico disso é aquele experimento que você pega uma mesa, coloca alguma coisa em cima, né? Essa mesa tem que estar com um pano, e puxa esse pano super rápido. E a coisa que está em cima da mesa, ela não vai se mexer, porque se ele está em repouso e eu não aplico nenhuma força sobre ele, eu aplico sobre o pano, ele vai continuar em repouso e vai sair só o meu pano, entendeu? Aí tem aqui essa tirinha do Cebolinha que ele diz assim: ahá, que tal? Nenhum prato quebrado. Porque ele faz essa coisa do prato, só que depois ele quebra lá todos os pratos. Então é uma coisa assim, ahá, engraçadinho, mas só pra gente ver que realmente não mexe as coisas que estão em cima da mesa, segundo essa lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton, o que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica, só pelo nome já dá pra gente perceber que é um negócio importantinho, né? Princípio fundamental da dinâmica. Princípio da dinâmica. Então, prestem bastante atenção, porque isso aqui cai muito, isso aqui é praticamente... Se não souber, você vai errar todas as questões, sabe? Então, tem que decorar mesmo. O que essa lei fala? Que a força resultante aplicada em um corpo pode ser descrita como o produto entre a massa e a aceleração daquele corpo. Por que essa lei é tão importante? Porque nessa lei que a gente vai definir a unidade de medida da força, que é o Newton. Né? Muito pouco previsível, porque o cara que mais contribuiu para isso foi o Isaac Newton e o nome da unidade de medida é o nomezinho dele.
pouco egocêntrico também. Então, o que está escrito aí nessa frase? Que F, né, FR, a força resultante, eu não vou colocar o R não, mas só para vocês entenderem, é igual a massa vezes a aceleração de um corpo, do corpo, né? Lembrando que as grandezas daqui, que são vetoriais, são a força em si e a aceleração. Isso aqui, cara, assim, muito, 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 muito importante. Precisa lembrar, tá? Aí, o que a gente tem? A gente tem que a força ela é medida em newtons. Mas o que isso vai significar para mim? Que eu vou estar multiplicando 1 quilograma por 1 metro por segundo ao quadrado. É assim que eu vou me referir ao quadrado, tá? Esse chapeuzinho e esse 2. Então, sempre que eu escrever isso, lembrem disso. Então, quando que eu vou encontrar um newton? Quando eu fizer 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Precisa ser essas unidades? Precisa. Então, sempre que você pegar uma questão, sempre coloca tudo nessas unidades certinhas, porque senão você não vai chegar nessa unidade de medida em específico, tá? Então, é muito importante realmente que você sempre leve isso em consideração. Com isso aqui, a gente consegue chegar num conceito também que é muito importante, principalmente na Terra, que é o peso. O que é o peso das coisas? Por exemplo, esse copo aqui, ele tem um peso, mas na Lua ele vai ter outro peso. Por quê? O que isso significa? Como a gente viu aqui, a força de alguma coisa é a massa vezes a aceleração. O peso, ele é a massa, né, quilogramas, vezes a gravidade. Então, a gente vai ter que o peso de alguma coisa, a gente também pode chamar isso de força-peso, né? Geralmente a gente chama de pesão. A gente vai chamar isso de massa vezes a gravidade. Quanto que vale a gravidade? Em geral, 10 metros por segundo ao quadrado. É o que as questões sempre levam em consideração, então pode até decorar assim. Mas geralmente ele vai te falar, tá? Não se preocupa muito não. Então, perdão. A gente sempre vai levar em consideração como que eu posso dizer isso assim? Quando eu te dou somente a massa de um objeto, eu não sei dizer como que aquilo ali vai influenciar o meio, qual que é a força daquilo dali. Quando eu faço essa força-peso, eu descubro isso. Entendeu? Então, por isso que isso acaba sendo muito importante para as questões. Sempre que ele te der a massa de alguma coisa e a aceleração daquele meio, você vai conseguir saber quantos newtons que aquilo ali está aplicando. Novamente, como a gente está falando de uma força, ela vai ser medida em newtons. Então, eu vou só copiar isso daqui, que diz que 1 newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Só porque não pode esquecer. Então, a unidade de medida da força é sempre newton, tá? Até aqui tá bem teórico, eu sei disso, mas calma, porque vai ficar melhor, vai melhorar, e você vai entender bonitinho. Meu Deus, eu nem perguntei. Até aqui tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Pode ser na primeira também, acabou que eu não perguntei. Hein? Falem comigo, falem comigo. Ok, considerarei isso como um não. Ok, então nessa segunda lei de Newton, ela é muito fundamental realmente para a gente fazer várias questões. Então vamos agora para a terceira lei de Newton, que é a lei que a gente chama de ação e reação. Ação e reação. Que diz o seguinte, só o nome já é meio entendível, né? Mas que para toda força de ação existe uma força de reação de mesma direção e módulo, mais sentido oposto. Como assim? A gente tinha visto que a força é uma grandeza vetorial. E o que é um vetor? É um segmento de reta que tem módulo, direção e sentido. O que é direção? Horizontal, vertical. O que é sentido? Para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então, o que ele está dizendo? Se eu pego e dou um soco no rosto de alguém, vai ter a força que eu fiz no rosto dessa pessoa e a força que o rosto dessa pessoa fez na minha mão. Só que
Tá percebendo que todos são horizontais, mas um vai da minha mão para o rosto e outro vai do rosto para minha mão? Isso significa que a força de reação tem a mesma direção e módulo, mas o sentido dela é oposto. Como que a gente vai escrever isso então? A gente escreve que F é igual a menos F. Tá? E um exemplo também clássico disso é o pêndulo de Newton, né? Que a gente tem lá umas bolotinhas e a gente pega e mexe uma bolotinha. Quando a gente bate uma bolotinha, eu não consegui fazer um aqui, gente, porque eu não tinha bolinha de gude, tentei fazer com pedra, deu errado, mas vou contar aqui, preciso que acreditem em mim nesse momento. Quando você joga uma bolinha, lá do outro lado vai bater uma bolinha. Então vai ficar assim, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. Quando você pega duas bolinhas, lá do outro lado vai bater duas bolinhas. Então tem assim, são 5 assim, né? Sai, bate duas aqui, bate duas aqui. Então vai fazendo esse movimento assim, só com duas bolinhas, tá? Porque é a mesma intensidade e a mesma direção dessa força, tá? E se você pegar três bolinhas, também ele vai sair três bolinhas. Se você pegar quatro, também sai quatro. Então acontece sempre a mesma coisa, só que o sentido é oposto, tá? Até aqui alguma pergunta, alguma coisa? Oi, não tá dando pra me ouvir? Se for, eu vou ficar muito triste. Sim, será gravada. Tá sendo, no caso. Então. Ah, tudo bem, não tem problema não. Continuando então aqui. Com essa terceira lei de Newton, a gente consegue pensar em algumas coisas, né? Então, assim, por exemplo, o meu peso. Nada, beijo, tchau, obrigada por ter vindo. O meu peso, por exemplo, onde é que tá a reação do meu peso? Tá no chão? Tá no segundo andar? Tá onde é que tá? Tá no centro da Terra. Porque o que que forma o meu peso? A gente tinha visto isso aqui mais atrás. O peso é a massa vezes a gravidade. Então, e de onde vem a gravidade? Do centro da Terra. Então, a reação do meu peso está no centro da Terra, tá? Isso é um entendimento super importante que vai ajudar a gente a entender o que, que é a força normal, tá? Então, eu vou até fazer uma setinha aqui, esqueci de fazer. Aqui assim, ó. Que é uma coisa que sai da outra, né? Vou deixar aqui bonitinho. Uma coisa sai da outra. Então, o que, que é, então, a força normal? Em todo. A força normal é fundamental esse entendimento. É uma força de contato. Então, para ela existir, precisa existir, primeiramente, um contato, seja ele de qual natureza for. Desde que tenha encostado, tem uma força normal ali. Como que ela vai funcionar? Eu tenho aqui o peso do meu objeto. Nesse caso aqui, como sempre, né? Ele vai estar apontando para baixo. Para baixo, que eu digo, é que ele vai estar apontando para o centro da Terra, tá? E ele vai estar sempre apontando para onde a minha superfície está. Não sei se deu para entender muito bem, mas é um conceito bem intuitivo, né? A gente sempre vê e sabe dizer para onde que o peso tá daquela coisa. Ok. E eu tenho aqui a Terra. Vou até desenhar aqui de verde. Eu tenho aqui a Terra. Ai, que terra feia. Eu tenho aqui a Terra. Bruna, depois de 500 dias ela chegou, gente. Depois você pega o restante da gravação para você pegar a primeira parte, tá? O que acontece? Tudo bem, cara, relaxa. O que acontece? O meu peso, então, ele vai estar para baixo. E onde é que vai estar a reação do meu peso? Ela vai estar apontando do centro da Terra para cima, tá? Então,
muito importante você lembrar disso. Lembrar que a reação do seu peso está vindo lá do centro da Terra. Deixa eu só desenhar isso aqui. Isso aqui é uma seta, tá? Confia em mim. Ezinho. Só que é o que a gente falou ali. Peraí. É o que a gente falou ali. Para toda força de ação, nesse caso o peso, existe uma força de reação de mesma direção e módulo, mas sentido oposto. Então, a direção é a mesma, o módulo vai ser o mesmo, mas o sentido vai ser oposto. Um está para baixo, o outro vai estar para cima. O que vai ser a minha reta normal? Vai ser o quanto que a minha mesa vai ter que fazer de força para fazer com que esse meu objeto não atravesse essa mesa, não quebre essa mesa, tá? Então, é muito importante esse entendimento de que a reta normal não é a reação do peso, ela é uma reação da força de contato. Então, o peso é lá no centro da Terra, esse objeto ele está aqui forçando para baixo essa mesa, e dessa força aqui para baixo, que a gente não precisa pensar muito nela, eu vou ter a minha normal, que é para cima, que é o que faz a minha mesa justamente não quebrar, tá bom? Então, eu vou botar aqui até de outra cor. Eita, Lilita. Até de outra cor para a gente perceber que a reta normal, ela é o quanto que a minha mesa faz para não quebrar, tá? O quanto de força que a minha mesa faz para não quebrar. Tô falando aqui mesa, mas é superfície, tá? Até aqui, alguma questão, alguma dúvida? Então, a gente tem aqui, vamos imaginar que esse meu bloquinho aqui, vamos chamar que é um bloquinho de chumbo. Ele tem 2 quilos. Eu vou falar aqui que todos eles têm 2 quilos. E que eles estão na Terra. Tá? Então, eu tenho aqui meus bloquinhos de 2 quilos, estão na Terra. Então, segundo a lei de Newton, eu posso fazer o quê? Eu vou pegar esses 2 quilos, e vou multiplicar a gravidade, né? Que eu tô na Terra, então a gravidade vai ser 10. Então, eu sei que a força que esses meus bloquinhos estão fazendo é de 20 newtons, tá? Necessariamente. Esse aqui é o peso dos meus bloquinhos. Tá? Esse aqui é o peso dos meus bloquinhos. Então, eu vou desenhar aqui a força peso para baixo, valendo 20 newtons. Tá? E, ok, então esse meu bloquinho, ele só tá em cima da mesa. Eu não tô empurrando, eu não tô puxando, eu não tô fazendo nada. Então, a minha normal, ela tem necessariamente que anular essa minha... Tudo bem. Vai vendo a de vetores, tá? Aí depois você vê o início dessa aqui. A normal, ela tem sempre que anular o meu peso. Então, a minha normal vai ser para cima. Opa! Perfeito. A minha normal vai ser para cima. E eu vou ter aqui, qual que vai ser a intensidade dela? Vai ser também 20 newtons, tá? Ok, primeiro caso. Segundo caso, eu tenho aqui, novamente, esse mesmo bloquinho, ele vai ter o mesmo peso, né, 20 newtons, porque ele tem 2 quilos, ele está na Terra, então é 10 a aceleração dele. Então, ele tem aqui uma força-peso de 20 newtons para baixo. Oi. Mas digamos que eu esteja aqui em cima, aplicando uma força sobre ele de 10 newtons.
tá? Como se eu estivesse, então, fazendo 1 quilo de força em cima desse bloquinho de 2 quilos. Então, serão mais 10 newtons. Por que 10, Isabel? Porque eu sei multiplicar pela aceleração da gravidade, né? Então, vai ser vezes 10. Então, 1 vezes 10 vai dar 10 newtons. Por que 10 newtons? Porque, segundo a lei de Newton. Voltem ao vídeo. Agora eu tô... Nossa, eu tô... Ai, esquece. Enfim. Então, afinal de contas, qual que vai ser o peso que vai estar qual que vai ser a força que vai estar sendo feita sobre essa mesa? Esses 20 newtons, né, desse meu bloco, mais os 10 newtons que eu estou fazendo em cima do meu bloquinho. Então, a minha normal, ela tem que anular tanto esses 20 newtons quanto esses 10 newtons. Então, ela precisa ter 30 para cima, tá? Eu estou desenhando aqui num lugar random, tá? Mas lembre sempre que é a mesa que vai fazer isso aqui para cima. Ela vai ter 30 newtons. Ok. Mas e aqui no caso, que novamente, meu bloquinho tem 2 quilos, a minha aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Então, meu peso é 20 newtons. 20 newtons. Só que lá tô eu com a minha mãozinha, eu tô fazendo uma força para cima de 10 newtons. Então eu tô pegando assim, eu só tô encostando esse meu objeto. Eu peguei ele aqui e só dei uma encostadinha assim. Eu ainda tô segurando um pouco do meu objeto, só que um pouco do meu objeto tá fazendo uma forcinha sobre a mesa, tá? Então eu vou ter aqui mais 10 newtons para cima. Para vocês perceberem o quanto que a orientação da força é importante, tá? Eu vou ter aqui mais 10 newtons para cima. Eu tô dando isso aqui sempre como exemplo, tá? Isso aqui não é regra de nada, não. Então ele só tá encostando um pouquinho assim. Lembrando, a minha normal, ela tem que anular todo o meu processo que tá acontecendo ali. Se eu tenho 20 para baixo e já 10 para cima, quanto que eu vou ter para baixo ainda? 10. Então, quanto que vai ter que ser a minha normal? Muito bem, 10. 10 newtons. Ok? Até aqui, alguma pergunta? Ok. Vamos começar então aos exercícios, certo? Que hoje a gente tem bastante exercício que é realmente para fixar. Nesse conteúdo aqui, só fazendo exercício mesmo, porque quase não tem o que fazer, além disso. Enfim, esses exercícios aqui vocês encontram, eu acho que tá na aula 6. Eu acho que tá na aula 6. E essa lista, ela tem, tipo, 40 exercícios. Então é muita coisa. Não precisa fazer tudo. Mas é bom fazer alguns, porque ajuda bastante. Ele diz aqui: um balão de ar quente está sujeito às forças representadas na figura a seguir. Então ele disse que vai me dar todas as forças que estão sendo trabalhadas naquilo ali. Ele pergunta qual a intensidade e a direção e o sentido da resultante dessas forças. Então tem aqui um balãozinho que ele diz que tem 3 newtons para cima e 1 newton para baixo. Isso aqui, cara, mesmo que você não soubesse essa matéria, dá para você deduzir, né? Você sabe que vai ser 2. Ah, mas eu não sei o que é newton, mas você sabe que vai ser 2L. 2 newtons. E como sobrou para cima, vai ser 2 newtons para cima, né? 2 newtons para cima. Então, 2 newtons vertical para cima. É assim que a gente escreveria isso, tá? Ok, questão 2. Tá vendo que é tranquilona. Questão 2. A figura a seguir mostra as forças que atuam num aeromodelo, no avião. Qual a intensidade, direção e sentido da resultante dessas forças?
Aqui é a mesma questão de cima, só que ele me dá mais uma componente. E antes ele tinha me dado só a componente vertical, agora ele quer também a componente horizontal. Ele diz ali movimento e dá uma setinha. É porque ele está querendo me dizer que se o movimento for para a direita, vai ser positivo, tá? Mas isso não vai importar muito para a gente agora, não. O que a gente vai ver aqui, então, é o movimento que é vertical, ele só vai influenciar no movimento que é vertical. O movimento que é horizontal, ele só vai influenciar no movimento que é horizontal. Então, eu só vou trabalhar com esses opostos aqui. Vamos ver que fica mais fácil de entender fazendo. Ele fala que eu tenho 8 newtons puxando para cima e 8 newtons puxando para baixo. Então, ele não vai subir, né? Porque se eu tenho aqui, se eu puxo para cima aqui com o peso, ó, tá vendo que ele sobe se eu puxo aqui? E tá vendo que ele desce se eu puxo aqui? Se eu fizer assim, ele fica parado. Então, esse conceito aqui. Sobe, puxa com 8 para cima, puxa com 8 para baixo, ele fica parado no céu. Não tem problema não, Yuri. Agora aqui na horizontal. Ele diz que eu estou puxando com 5 newtons para a direita e com 7 newtons para a esquerda. Então, qual que vai ser a minha resultante? 2 newtons para a esquerda. Nem tem muito o que falar, porque é justamente muito intuitivo, tá? Pelo menos nesse momento aqui. Então, 2 newtons horizontal para a esquerda. Até aqui alguma pergunta? Deixa eu deixar lá mais um pouquinho. Eu esqueci de falar um negócio aqui também. Perdão. A reta normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Então, olha aqui. Eu tenho a superfície, ela tá aqui 180 graus, né? A minha normal, ela vai estar em pezinha. Mas se eu tivesse uma superfície inclinada, assim, eu teria uma normal inclinada também, tá? Nada impede de eu ter uma normal inclinada. Tá certíssimo, na verdade. Então vejamos aqui essa questão. O que ele me diz? Ele pergunta em quais representações aqui a normal está corretamente representada. Novamente, o que é a reta normal? Ela é uma força de contato, ou seja, ela só existe quando existe contato e ela é a força que a mesa faz para não deixar aquele objeto passar. Então, não faz sentido o meu peso e a minha normal estarem apontando para o mesmo lugar, né? Para baixo, por exemplo. Porque a minha normal, ela não faz isso. A normal, ela é quanto que eu preciso para deixar ele paradinho, tá? Peraí que mandaram para deixar ele paradinho. Então, ok, com isso em mente, vamos começar aqui. Nessa primeira, ele me mostra a superfície, a normal para cima, formando 90 graus, e o peso para baixo. Então tá certinho, a primeira tá certinho. Aqui o número 2. Ele me dá a superfície, o objeto aqui para baixo, o peso está apontando para cima, né? Se você invertesse esse desenho, você teria o peso para cima e a normal para cima. Mas aí, como ele virou o desenho, tá o peso para baixo e a normal tá para baixo. Isso está completamente errado, tá? Tem coisas aqui que estão certas, como por exemplo, a normal está apontando pro lado contrário da mesa, por exemplo, mas está apontando também para o lado igual do peso, então está completamente errado. Agora aqui na 3, a gente tem a normal não formando 90 graus com a superfície. Então, tá errado. E aqui, na questão 4 não, na coisa 4 aqui, eu tenho a superfície, eu tenho o peso, né, que vai ser para baixo aqui, e eu tenho a normal, que está fazendo 90 graus com a superfície. Então, esse aqui está certinho também. Então, gabarito. Eu não sei qual alternativa isso aqui dá, mas imagens 1 e 4, tá? Até aqui alguma pergunta?
Questãozinha da FUVEST. Ele me diz assim: um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... E ele me dá umas opções. Vamos lá. Ele diz que o peso da caixa é 5 kg e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. A primeira coisa que você vai fazer, sempre que você tiver uma questão que vai me falar sobre forças, que é uma coisa relacionada a isso, você vai pegar e vai converter tudo para essa forma de falar. Então, eu tenho aqui, ó, o peso da caixa. Eu quero primeiro escrever o peso da caixa para poder conseguir comparar as coisas. Eu não consigo comparar aquilo com o Newton, né? Eu tenho sempre que ter a mesma unidade de medida. Então, eu vou escrever aqui. Peso da caixa vai ser igual a 5 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai dar 50 newtons. 50 newtons. Força que eu estou fazendo... A força que eu estou fazendo para cima, 10 newtons. Tá? Isso aqui também é exatamente igual a gente viu mais acima, né? É como se eu estivesse só apoiando a minha caixa, tá? Então, eu vou redesenhar isso aqui, só que colocando os valores... Como posso dizer? Colocando os valores já em newtons, tá? Peraí, que mudou aqui. Vou colocar aqui a caixa. Então, o peso que ela vai fazer tá aqui para baixo, 50 newtons. A força que eu vou estar fazendo aqui para cima, 10 newtons. E como a gente já viu ali acima, o que a normal tem que fazer? A normal é justamente a força que a mesa vai fazer para cima, né? Então, o que a mesa vai fazer para cima? Ela vai querer anular tudo isso que está acontecendo aqui. Como que ela vai fazer isso? Colocando... Anulando. Pera, eu não pensei muito no que eu vou falar agora. Anulando, né? E como que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho 50 para baixo e 10 para cima. Então, eu tenho 40 para baixo. Então, a minha normal vai ser 40 para cima, tá? 40 newtons. Muito importante não confundir newton com normal, tá? Porque ambas geralmente a gente escreve com N maiúsculo, mas são coisas bem diferentes, tá? 40 newtons aqui, letra D. Mosquito. Letra D. Ok? Questão do CPS, não sei o que é isso. Ele diz aqui. Vinícius observa duas... Vinícius observa duas crianças, Caio e João, empurrando uma caixa de brinquedos. Relembrando a aula de ciências que teve pela manhã, ele observa o deslocamento da caixa e faz um desenho representando as forças envolvidas nesse processo, conforme a figura. Então ele está me falando aqui que eu tenho um bloquinho no meio. Eu tenho o Caio, que está empurrando com a força F1, e o João, que está puxando com a força menos F, tá? Então vamos lá. Considerando que a caixa esteja submetida às duas forças horizontais nos sentidos representados na figura, de intensidades F1 igual a 100 newtons, então o Caio ele está empurrando aqui a 100 newtons. E F2 igual a 75, então aqui é menos 75 para lá.
Se eu estou fazendo menos 75 para lá, é como se eu estivesse fazendo mais 75 para lá. Como assim? Menos 75 para a direita é a mesma coisa que 75 para a esquerda. Então, eu vou reescrever isso daqui como 75 para a esquerda, tá? Ficou pensando em como poderia evitar o deslocamento da caixa, fazendo com que ela fique em equilíbrio, parada. Conclui então que para isso ocorrer, uma outra criança deveria exercer uma força de intensidade igual a. E ele me diz aqui. O que a gente percebe então? Que a gente tem uma força maior vindo do Caio do que vindo do João, né? E eles estão empurrando para o meio. Como a força do João é menor do que a do Caio, o Caio que vai conseguir empurrar. Se eu quero fazer com que isso fique parado, eu tenho que dar mais força aqui pro João, né? Quanto mais de força eu tenho que dar pro João? Até eu conseguir chegar aos 100 do Caio. Quanto que eu preciso para fazer isso? 25. Por que 25? Porque é 100 menos 75. Então, 25 junto ao João. Questãozinha também só de vetores, cara. Se você souber vetores aqui, você saber que menos 75 para a direita é a mesma coisa que 75 para a esquerda. Tá bom? Deixa eu só mudar isso aqui. Rapidão. Aqui, questão da Unesp. Ele diz assim: um corpo de massa m pode se deslocar ao longo de uma reta horizontal sem encontrar qualquer resistência. O gráfico a seguir representa a aceleração desse corpo em função do módulo intensidade F da força aplicada, que atua sempre na direção da reta horizontal. Então, ele me dá a aceleração em relação à força. O que a gente sabe que tem a ver com a força e tem a ver com a aceleração? Segundo a lei de Newton. Então, F é igual a m vezes A. O que ele me deu aqui? Ele vai me dar F e ele vai me dar A. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é substituir. Então, eu vou usar aqui, no caso, o ponto 2, tá? Marca aqui, vou usar esse ponto 2. Mas eu também poderia usar esse ponto 4 ou esse ponto 6. Por que eu usaria especificamente esses pontos? Porque são pontos que ele me diz que está certo. Eu não posso usar aqui o 3 porque eu não tenho como provar que vai ser 3 aqui também no eixo Y, tá bom? Então vamos escrever aqui o que eu sei. Eu sei que a força vai ser 2 newtons, né? Que vai ser igual a massa, que eu não sei, vezes a aceleração, 0,2. Isso, passando 0,2 para lá, né? Eu tenho 10? Eu vou ter 1 sobre 0,1. Peraí que travou para mim aqui. Vou escrever aqui. Só para conferir, tá, gente? Não é como se eu não soubesse fazer conta, não. É 10. 2 vezes 2 igual a m vezes 0,2. 2 dividido por 0,2 dá 10, é igual a m. Tá, mas 10 o quê? Lembrando sempre que quando a gente encontra um newton, a gente está encontrando 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, são 10 quilogramas, tá? E ele pergunta aqui: a partir do gráfico, é possível concluir que a massa do corpo em quilogramas é igual a 10. Tá? Ok. Outra questão do Nesp. A figura a seguir representa em escala as forças F1 e F2, que atuam sobre um objeto de massa m igual a 1. Determine, e ele pede duas coisas ali para eu determinar. Ele quer que eu determine o módulo da força resultante e o módulo da aceleração que a força resultante imprime. Então, primeiro eu tenho que achar a resultante. Mas quando eu olho para isso aqui, cara, me vem uma coisa muito familiar. Na última aula, a gente falou sobre vetores, a gente falou sobre decomposição de vetores, né? Sobre uma visualização trigonométrica dos vetores. Para eu encontrar a minha resultante, que vai ser uma reta assim, né? Que vai ser uma reta que vai ligar lá o F1 até lá o F2, eu preciso ou fazer uma conta aqui, que vai ser meio chatinha,
ou eu posso simplesmente usar essa minha visualização. Vamos usar essa visualização que é muito mais legal. Vamos lá. Primeiro aqui, decompondo o F1. Vou escrever aqui F1. Eu tenho aqui no horizontal 1, 2, 3, 3x, positivo, né? Porque ele está indo para a direita. E no vertical 2, porque ele está subindo, mais 2y. E F2, eu tenho aqui 0x menos 2y, porque ele está descendo. Então, eu tenho aqui que a resultante, vou chamar de FR, é igual a 3x. Então, ele é basicamente uma linha reta, apontando para a direita com 3. Então, o módulo da força resultante que atua sobre esse objeto é 3. 3 o quê? 3 newtons. Porque ele me diz aqui que um quadradinho desse é 1 newton. E eu sei que a minha resultante vai ser 3 quadradinhos assim, ó. Tá? Ok, 3 newtons. É o módulo da aceleração que a força resultante imprime ao objeto. Novamente, eu vou usar a segunda lei de Newton, que eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. Qual a força? Acabei de encontrar que são 3 newtons. Qual a massa? Ele me dá lá em cima, 1 quilograma. Qual que vai ser a minha aceleração? Vou descobrir, tá? Minha aceleração aqui eu sei que vai ser 3, porque para dar 3 tem que ser 3. Então, a aceleração vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ok. E agora aqui, última questãozinha também completamente teórica, tranquila, da UERJ. Ele pergunta assim: é frequente observarmos em espetáculos ao ar livre pessoas sentarem nos ombros de outras para tentar ver melhor o palco. Suponha que Maria esteja sentada nos ombros de João, que, por sua vez, está em pé sobre um banquinho colocado no chão. Com relação à terceira lei de Newton, qual a terceira lei de Newton? Ação e reação. Com relação à terceira lei de Newton, a reação ao peso de Maria está localizado no reação ao peso de Maria. O que a gente viu aqui? Onde é que está a reação do peso? Na Terra, no centro da Terra. Então, essa questão aqui é viu, marcou, centro da Terra. Ok? Por hoje é só. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida também, novamente, gente, é só me chamar ou, enfim, falar aqui. E agora eu tenho um canal no YouTube para postar as aulas. Então, acessem lá, eu vou mandar também pela monitoria, não, pela lista de transmissão. Então, vou mandar lá. Não sei se essa vai ser postada hoje, mas eu acho que sim. E é isso, tá? Muito obrigada pela presença, pela participação. É isso. Um beijo. Até a próxima.